alguns setores da esquerda, que são velhos militantes, ficaram com vergonha de aderir abertamente à política imperialista. Então falaram assim: nós somos contra o imperialismo. Não falaram exatamente que eles são a favor da derrota, ou festejam a derrota do imperialismo, mas são contra o imperialismo, mas não são a favor do Talibã. Esse é meio difícil no mundo real. Existe um ditado que diz: o papel aceita tudo, mas quando a gente olha criticamente, a gente não aceita nada. Isso daí é uma baboseira. É uma posição impossível. É uma guerra. Né? É uma guerra do Talibã contra o imperialismo. Ou você está do lado do Talibã ou você está contra o imperialismo. Não tem como estar contra os dois ao mesmo tempo. Não, eu gostaria que o imperialismo fosse derrotado, mas não gostaria que o Talibã ganhasse. E como é que seria exatamente? Tá? No fundo, esse tipo de besteira, porque isso é uma besteira, equivale a uma neutralidade. Quer dizer, eu não gosto do imperialismo, não gosto do Talibã. Mas aí fica a pergunta: é possível a neutralidade numa guerra que está sendo travada, entre o país mais poderoso do planeta Terra, mais rico, mais bem armado, mais violento, mais genocida, e uma população de miseráveis de um país da Ásia Central, um dos países mais atrasados do mundo? Se você é neutro nessa luta, você é a favor do país mais poderoso. Não tem neutralidade, né? Eu já falei várias vezes, aí você encontra um PM pesando 120 quilos, armado até os dentes, batendo numa criança de 10 anos, e você fala: eu sou neutro. Você não é neutro, você é a favor do PM. E a situação no Afeganistão é pior do que essa. Aí ficaria a pergunta, né? Se nós estamos no Afeganistão, de que lado nós ficamos? Dos norte-americanos, ou do Talibã, ou a gente vai para casa, se enfia debaixo da cama e fica lá com a cabeça enfiada no pinico? Você tem que tomar uma decisão, não é? Se você é um indivíduo, tudo bem, a sua posição é platônica. Mas vamos que você seja um partido político. O partido político teria que se pronunciar. Qual que seria a nossa palavra de ordem no Afeganistão? É muito clara a palavra de ordem. Fora o imperialismo do Afeganistão. Essa é a nossa palavra de ordem. E aí o que acontece? O Talibã tem uma palavra de ordem parecida, que é fora os gringos nojentos do Afeganistão. Que eles não são tão desenvolvidos politicamente. Então a gente olha e fala: bom, a palavra de ordem deles e a nossa persegue o mesmo objetivo. Se os norte-americanos, franceses, ingleses, japoneses, ou seja lá o que for, invadissem o Brasil, né, e o Bolsonaro decidisse ficar contra essa invasão, que ele é um capacho do imperialismo, mas vamos supor que, pressionado aí por várias pessoas, ele ficasse contra. A gente deveria ficar contra o Bolsonaro, contra a invasão estrangeira no Brasil, ou neutro? A gente deveria ficar contra a invasão estrangeira no Brasil. O que nos colocaria automaticamente no mesmo terreno do Bolsonaro. Não tem como. Aí os espertinhos vão falar: então você é a favor da opressão da mulher no Afeganistão. Não tem nada a ver. Uma coisa não tem relação com a outra. O Talibã não está lutando contra o imperialismo para que ele possa oprimir a mulher. Ele está lutando contra o imperialismo porque o país é dele. A opressão da mulher é uma outra história. E é uma história, nesse caso aqui, totalmente irrelevante diante do que está acontecendo. Até porque, né, os norte-americanos mataram 500 mil pessoas com essa guerra de 20 anos. Tem gente que fala assim, um pessoal totalmente sem cérebro, né?
Olha aqui, ó, o Talibã deu um tiro no rosto dessa mulher porque ela queria estudar e eles não queriam que ela estudasse. Tudo bem, é um crime, é horrível. Só que o imperialismo matou 500 mil pessoas, não é matou uma mulher. Matou 500 mil, meio milhão de pessoas. Já entra na escala de genocídio. Não falaram que 500, não há um consenso de que 500 mil mortos no Brasil é um genocídio? O Brasil tem 220 milhões de habitantes. O Afeganistão tem 30 milhões, então é um genocídio muito maior do que o do Brasil. E isso é o imperialismo. Depois todo mundo sabe que a questão da mulher é irrelevante nessa luta, porque nenhum dos dois lados defende a mulher. Então, se você vai criar o partido que não é nem imperialista, nem anti-imperialista, mas é o Partido da Mulher Brasileira, ou o Partido da Mulher Afegã, então é outra história. Mas você não vai ter nenhuma presença no Afeganistão, porque nem as mulheres vão entrar nesse partido. A maioria das mulheres, como aconteceu efetivamente, entrou no partido do Talibã e apoiou o Talibã, porque essa é a questão chave, né? Então, quer dizer, o pessoal é totalmente sem cérebro. É uma coisa absurda, o debate é absurdo, a covardia dos que sabem que você tem que lutar contra o imperialismo é absoluta, e a ignorância da imensa maioria é espantosa, mesmo para os padrões da discussão política brasileira, e a minoria que defende o imperialismo, que fala que é contra, tipo o PSTU, né? A Vera, não sei das quantas aí do PSTU, que foi candidata a presidente, falou o seguinte, a declaração oficial do PSTU depois, nós não comemoramos a vitória do Talibã. Bom, então, está a favor do imperialismo, é colonialista, né? É um empregado, funcionário do... Você tem que lutar contra o imperialismo, se você quer a libertação do povo, porque o imperialismo é a pior opressão de todas. Quer dizer, é um debate totalmente sem pé nem cabeça, né? Há muita coisa, vamos deixar o resto para as perguntas. Mas a conclusão fundamental desse debate, que é um debate essencial, é o seguinte. A questão do Afeganistão abriu uma luta política no interior da esquerda brasileira entre, em primeiro lugar, nós que somos a ala revolucionária da esquerda, e cada acontecimento vem a provar isso daí. E, no polo oposto, os neoliberais que se passam por esquerdistas, ou a ala esquerda do neoliberalismo, que é um movimento identitário que é totalmente pró-imperialista nesse caso, né? É preciso delimitar claramente a posição. O apoio que a ala direita deu ao pessoal que criticava o PCO era muito mais intenso do que o ataque dessa ala esquerda contra o PCO. Quem tem uma posição progressista não pode, de forma nenhuma, adotar o ponto de vista de que a independência nacional é secundária, que o importante é que o norte-americano trata muito bem as mulheres. Isso daí é uma posição de um verdadeiro escravo do imperialismo. Até porque é mentira, porque a mulher não é bem tratada nos Estados Unidos de jeito nenhum. Nem nos Estados Unidos, que dirá no Afeganistão, quando os Estados Unidos ocupam o Afeganistão. Nós publicamos, até por uma questão de argumento, nós publicamos uma matéria onde nós mostramos que o índice de alfabetização de mulheres no Afeganistão, durante a ocupação imperialista, foi menor do que na época do Talibã. Não é que o Talibã alfabetizou muita mulher, alfabetizou muito pouco. É que o imperialismo é uma farsa. Eles não foram lá para alfabetizar mulheres. Eles não foram lá para dar direitos, foram lá para retirar direitos, esmagar o povo, roubar o país e massacrar a população.
Né? Quem não vê isso daí é um capacho. Não é que ele tenha uma posição ideologicamente que levaria a entender que ele é favorável ao imperialismo. É um capacho do imperialismo. E nós precisamos delimitar claramente as posições no interior da esquerda. Nós temos que desmascarar e denunciar os setores pró-imperialistas da esquerda. Quer dizer, isso é uma ideologia que vai levar no Brasil a um apoio sistemático ao imperialismo, como nós vimos no golpe de 2016, onde apoiaram o golpe imperialista contra o governo eleito pelos brasileiros, um governo democrático, de esquerda moderada, nacionalista e até uma esquerda burguesa. Então nós não podemos deixar isso daí de forma nenhuma passar. Né? Nós temos que travar uma luta ideológica intensa, nós temos que cobrar de todas as pessoas que sabem que isso daí é uma posição de capitulação e de servilismo diante do imperialismo, nós temos que cobrar uma posição clara. Eles são favoráveis que se invada o Brasil por motivos desse tipo? Direitos humanos? Proteção da mulher? Não. Uma outra coisa aqui, só para concluir, que é importante, que mostra bem o que aconteceu no Brasil, né, que é muito grave. Quando os norte-americanos invadiram o Afeganistão, toda a esquerda era contra. Eles não invadiram porque o Talibã matava mulheres. Eles invadiram supostamente porque o Talibã estava abrigando no Afeganistão Osama Bin Laden, né, que teria cometido o atentado das Torres Gêmeas, etc. Todo mundo foi contra. Nos Estados Unidos, a esquerda fez passeata, fez ato público, tudo. No Brasil também. No Brasil, toda a esquerda denunciou os norte-americanos. Toda. Agora não. Agora tem uma parte da esquerda que defende essa invasão. Por quê? Porque foi introduzida uma ideologia que confunde a cabeça das pessoas, que é uma ideologia claramente para isso, para justificar o imperialismo. E por isso é necessário travar um combate e liquidar essa ideologia. Nós não podemos... No PCO ninguém ficou, né? Mas na esquerda o pessoal ficou muito atarantado. Nós não podemos nos impressionar com a horda de ignorantes, histéricos, que vem falar que você é a favor de cortar a cabeça da mulher ou coisa que o valha no Afeganistão. Primeiro, porque são ignorantes, segundo, porque são histéricos, e terceiro, porque eles estão trabalhando para o imperialismo. Né? Não é possível aceitar esse tipo de coisa de forma nenhuma.